Tout d'abord, en français, juste 2 mots, l'amitié renforcée entre nous, les auteurs, moi-même. Ensuite, la gratitude pour votre fidélité aux idéaux européens. Inébranlable, depuis toujours, contre les courants, contre les vents de l'histoire. Merci bien d'être venu, merci bien d'avoir écrit ce livre. Et maintenant en portugais, puisque je vais parler non pas d'amitié et de gratitude, mais de déterminação. Todos os oradores já disseram o fundamental. Eu tentarei ser curto, porque é uma tentação terrível, quando se avança para a eternidade, que é de perder a noção do tempo. Da proximidade da eternidade, perdemos a noção do tempo físico de outros tempos. Primeiro, o que mudou no mundo? Não foi só na Europa. Mudou no mundo estas democracias inorgânicas e eletrónicas, às quais a democracia representativa europeia tem dificuldade em se afeiçoar. Como todas as democracias representativas e mesmo semidiretas e mesmo referendárias. Mudou a posição da Federação Russa, que depois de um período crítico se converteu não numa potência global, mas numa fortíssima potência regional, tirando proveito dos erros americanos e da falta de presença europeia. Mudou a posição norte-americana em relação à Europa, de uma aliança permanente, constante, sistemática, para uma visão da Europa que, em alguns aspectos, passa pela sua divisão e, portanto, objetivamente converge com posições da Federação Russa. Mudou o relacionamento com a Turquia, ao mesmo tempo de acordo em matéria de migrações, mas tenso em termos de visão da Europa hoje e no futuro. Paga-se a fatura da ignorância que a Europa votou à África. Tempo demais. E agora que há migrações, e agora que há refugiados, e agora que há consequências desse vazio, a Europa, ou pelo menos uma parte dela, percebe a importância do seu flanco sul, mas perdeu décadas até compreender essa importância. Mas além disso, destas mudanças, que são mudanças muito significativas, a Europa ela própria mudou muito. E mudou de repente, embora os processos viessem de trás. A crise dos sistemas políticos, nomeadamente partidários, a crise dos sistemas sociais e, em alguns casos, a crise dos sistemas económicos. Isso acentuou as clivagens na Europa, acentuou a debilidade dos sistemas políticos, económicos e sociais para responderem aos novos desafios. A Europa não viu a crise mundial a tempo, a Europa não viu a tempo a acumulação da crise mundial com a sua crise e a acumulação com várias crises nacionais. Tudo isto a partir de 2007, 2008. Isto é, há cerca de 10 anos. E a resposta que encontrou foi uma resposta de recurso tardio, que foi a do rigor orçamental, foi a do sacrifício de algumas dimensões, por um tempo, do crescimento e do emprego, em função da situação, nos casos alarmante da dívida pública, noutros casos preocupante da evolução financeira, da evolução das contas públicas. Mesmo isso fez a várias velocidades, olhando para o rigor financeiro, nos casos, com mais rigor do que noutros. E tudo isso teve um preço. Sendo a Europa um produto voluntarista, porque a Europa nasceu mais de minorias voluntaristas do que de maiorias que sufragaram, ela foi sendo legitimada pelas maiorias, mas esqueceu-se sempre das maiorias. Nunca fez a pedagogia necessária
que considerava dispensável em relação às opiniões públicas. E por isso começou a pagar o preço com os referendos e com as eleições. E o facto de ter coincidido com a crise dos sistemas políticos fez com que surgissem vazios que foram progressivamente preenchidos por movimentos inorgânicos, por partidos radicais, críticos, céticos, contestatários daquela que era a base originária de apoio do projeto europeu. E porque essa base entrou em crise? De um lado, o centro-esquerda enfraquecido. Do outro lado, o centro-direita dividido. Uma parte do qual mais próximo da direita radical do que do centro. E porque não foi capaz de encontrar um radical centrismo fundamental para o seu futuro, o radicalismo ficou nas mãos dos extremos. E porque esses extremos beneficiam, ao menos objetivamente, do apoio de quantos fora da Europa querem a Europa dividida, a acumulação de fatores passou a ser explosiva. Estamos a 6 meses de eleições europeias. A probabilidade de um Parlamento Europeu mais fragmentado é enorme. A probabilidade de uma Comissão Europeia mais fraca não é menos acentuada. A impossibilidade de entendimentos vastos prévios às eleições é cada vez mais difícil. A evolução que com a crise já tinha sido da passagem do eixo Paris-Berlim para o eixo Berlim-Berlim acentua-se agora de uma outra forma, isto é, através da ausência de eixo. Porque de um lado encontramos o risco de a crise de sistema político chegar a Berlim e do outro lado encontramos a tentativa de Paris recuperar o protagonismo baseado no protagonismo apenas de uma personalidade. Não de um regime, não de um partido, não de uma história ou de um legado duradouro, não de um sistema político estabilizado. Esta é a realidade com a qual nos defrontamos a 6 meses das eleições europeias. E por isso eu falei em determinação. É preciso, no tempo que falta, decidir o que há a decidir, nem que seja minimalista, para dar fôlego para um capítulo que será mais difícil. Tudo o que for adiar decisões é torná-las tardias, porventura extemporâneas, dificílimas, se não impossíveis. Importa fechar o acordo com o Reino Unido no próximo mês, mês e meio. Qualquer acordo, desde que salvaguardando o que é essencial para que uns e outros se não considerem perdedores, é melhor do que não acordo. É preferível que a evolução britânica e europeia futura próxima se dê com acordo prévio a dar-se sem acordo prévio. Por muito grande seja a expectativa de outros referendos, de viragens na política britânica, tudo isso é incerteza. Um acordo mesmo, se básico, é fundamental. O mesmo se dirá no plano interno europeu. É preciso afirmar a unidade. Sabemos que a unidade se faz cada vez mais de diversidades e que as diversidades representam hoje clivagens fundamentais. E clivagens sobre a leitura dos valores europeus em termos jurídicos e políticos, clivagens sobre a visão da economia e das finanças, clivagens sobre as migrações e os refugiados, clivagens sobre o papel da Europa em relação aos vizinhos, em relação ao mundo. Mesmo assim, com imaginação, é preciso encontrar o que une.
e colocar o acento tónico naquilo que une. Porque ninguém tem a ganhar com a divisão europeia. Ninguém na Europa e ninguém no mundo. Porque a Europa é fundamental para a balança de poderes no mundo. É difícil de explicar isso àqueles que querem no mundo a divisão europeia. Mas os americanos perceberão facilmente que lhes custará novamente uma fortuna, uma renovada divisão europeia. Essa experiência já tiveram depois da guerra. Porquê repeti-la de forma diferente? E mesmo os russos terão penosidades acrescidas, até pela interdependência da sua economia relativamente às europeias, se a Europa se dividir. Ironicamente, só a China, que tem um contencioso secular com o Ocidente sobre para onde irá o centro do poder económico no próximo século, se continuará no Ocidente como desde a Revolução Industrial ou voltará à Ásia, onde esteve até então, só a China, porque define políticas para a eternidade, que é uma eternidade neste mundo e não uma eternidade no outro, só a China parece compreender tática ou estrategicamente que não é boa ideia a divisão da Europa. Em qualquer caso, esse acordo mínimo terá de passar pela unidade, pela afirmação do papel da Europa sobre questões essenciais no mundo, a começar nas vizinhas, a Europa-África, a Europa-Mediterrâneo, a Europa Próximo e Médio Oriente, a Europa e relações com o leste. Ao menos isso a Europa tem de definir. E seria bom que definisse com os aliados tradicionais e não cada um para seu lado. Ao menos isso. Ao menos isso. E também era bom que a Europa definisse o mínimo no domínio da União Económica e Monetária para prevenir novas crises. O mínimo. E o mínimo provavelmente já não será Ministro das Finanças. E o mínimo provavelmente já não será Fundo Monetário Europeu. E o mínimo será aquilo que é preciso mudar em termos estruturais para que o Banco Central Europeu possa agir sem ter de fazer interpretações criativas dos tratados, para que se possa prevenir consequências financeiras de crises que possam surgir, para que a Europa possa estar um pouco mais preparada, como não estava em 2007, 2008, para a eventualidade dessas crises. E depois um acordo mínimo sobre migrações e refugiados. Nem que seja na base do bilateralismo, onde não há acordo entre todos, que seja permitido que haja acordos bilaterais entre aqueles que estão dispostos a receber e aqueles que, não recebendo, estão dispostos a pagar àqueles que recebem. É o mínimo. Um mínimo pragmático que importaria definir. Claro que isto fica muito aquém daquilo que nós, europeístas, consideraríamos fundamental. E por maior razão, aquilo que nós, professores de Direito, de Economia, de Ciência Política, europeístas, gostaríamos de ver como um novo arranque na Europa. Mas temos menos de 6 meses. E serão menos de 6 meses em que a subida dos radicalismos, das xenofobias, dos hipernacionalismos, será constante. Estamos muito longe do fim desse ciclo. E esperemos que não tenha de terminar como normalmente terminam esses ciclos, numa guerra ou numa crise financeira e económica tão grave, tão extensa, tão ampla, que ultrapassa aquilo que alimenta esses radicalismos, que é o alimentarem-se da própria crise, atribuindo a responsabilidade a terceiros. Foi assim que eles cresceram há 100 anos. É assim que eles podem voltar a crescer novamente. E, portanto, realista
não quero dizer pessimista, mas realista, eu diria que todo o tempo é curto. Mas para isso é preciso haver apoios orgânicos mínimos. As forças políticas, as instituições, a nível nacional como a nível europeu, que entendem a importância destas decisões na Europa, têm de agir em conformidade. Temos de ter protagonistas em condições destas decisões. Protagonistas. Não é possível fazer Europa com quem não acredita na Europa. Começou a ser um dos problemas há já alguns anos na construção europeia. Ter lideranças europeias que tinham chegado na 23ª hora à crença na Europa. É muito difícil, por rapidamente que seja o efeito da conversão, que tenham a mesma vitalidade de quantos desde sempre eram pró-europeus. E eu terminaria citando um discurso do presidente austríaco em finais de agosto, em finais de julho, quando em Salzburgo, abrindo o festival de Salzburgo, recordou um jornalista que tinha escrito há 100 anos que havia democracias muito interessantes, embora porventura ultrapassadas, só faltava democratas. Era o pequeno problema da Europa de então. E ele dizia, o problema de hoje é que temos uma Europa cheia de virtualidades, só falta europeístas. Que é um pequeno problema. Bom, uma coisa é certa, em Portugal continua a haver um amplo apoio social, económico e político ao projeto europeu. E, portanto, Portugal está e estará sempre no núcleo duro da afirmação desse projeto. É preciso que haja muitos mais nesse núcleo duro, para que possa constituir a base das decisões, da determinação, sem as quais o que nos espera nos próximos anos, para além daquilo que inevitavelmente nos espera, será mais grave, e será mais grave para todos, a começar nos europeus, que realmente sofreram as crises, sofreram a intolerância e a arrogância de muitas lideranças nacionais e europeias, sofrem os efeitos da incerteza, da indecisão, da insegurança, do medo, muitas vezes com uma percepção superior à realidade, mas que conta nas suas vidas. É nossa a obrigação, porque quem tem responsabilidade de Estado já não é o professor, já não é o académico, já não é o analista da situação. É aquele que tem responsabilidade de tudo fazer para que as decisões sejam tomadas. É nosso dever unir esforços nas próximas semanas e meses. Porque são semanas e meses. E o tempo dirá se estivemos ou não à altura das circunstâncias. Espero bem que sim. Muito obrigado.